Como é que toca aquela música mesmo? Essa música está na minha cabeça hoje o dia inteiro. Se você souber, como é que é? Vem, vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o seu poder, rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Até que foi. Você deve estar me perguntando e se perguntando, mas que raios foi esse de você começar o vídeo tocando uma música? Pelo seguinte, hoje a gente vai falar sobre preconceito, sobre ressignificação de alguns conceitos muito importantes na nossa vida espiritual, sobre transição para a nova era. Eu quero falar sobre Deus na nova era. A gente fala sobre tanta coisa, de espiritualidade nesse momento, tanta coisa linda, até complexa, complicada. Às vezes esquece de falar de Deus, de debater um pouco, de buscar entender um pouco melhor. É como que esse conceito tão antigo, essa realidade tão vasta, dialoga com as necessidades transitórias desses tempos novos que estão vindo como aurora aí. Se a gente se alinhar a eles, pode ser que a gente faça acontecer. E Deus no meio disso tudo, dessa espiritualidade de nova era. Eu quero começar esse vídeo lembrando um vídeo recente que eu publiquei aqui, comentando uma fala do professor Hermógenes, em que ele dizia que os sábios da Índia recomendam para essa era nossa, Kali Yuga, a era das trevas, a qual a gente está transitando agora para tempos novos. Esperamos que, pelo merecimento da nossa atitude, isso seja possível. Esses sábios da Índia vão falar que o método espiritual, independente da cultura ou da religião, mais eficaz para você atravessar esse momento de Kali Yuga é Namasmarana, é cantar o nome de Deus, é transformar a chama que arde no seu coração de amor ao divino em verbo manifesto, em logos, em palavra, e você, naquele êxtase de transcendência, louvando, cantando em devoção real, não dogmática, mas em devoção você vai ascendendo com SC, de ascensão, para essa sintonia maior, que inclusive nessa era é até algo, eles vão dizer, você pode ver nas escrituras da Índia, que é até um método que eles recomendam mais do que você ficar horas meditando. Meditação é completamente importante, não se descarta isso, mas que nessa era muito importante cantar o nome do Senhor. Só que existe um grande paradoxo nisso tudo, porque essa era que a gente está vivendo, a era das trevas, que é caracterizada por um excesso de egoísmo, de orgulho, de materialismo exacerbado, de corrupção, essas coisas que a gente não vê por aí, E muito menos na gente, todos nós temos isso, na gente, a começar em nós. O trabalho é aqui, não é mudar o mundo, é mudar esse mundo antes. E a gente vai fazendo da forma que a gente consegue, aos pouquinhos e tal. Mas o paradoxo da Era das Trevas é que, apesar do método do cantar o nome de Deus e se inflamar e ficar... é uma prática importante, é o mesmo período em que o conceito de Deus vai estar muito deturpado. Porque aquelas pessoas que deveriam se dedicar a passar ou nutrir psíquica e espiritualmente a humanidade, abrindo a nossa mente, coração e consciência para uma compreensão madura acerca desses mistérios ou realidades transcendentais, vão estar muito ocupadas com briga de poder, com briga religiosa, Essas coisas todas que a gente vê. Não vão querer conversar, debater, responder dúvidas, vão querer impor a verdade deles à força, goela abaixo. Vai ser uma era de hipocrisia. E não só as figuras religiosas, que às vezes estão mais preocupadas com o poder que aquele cargo religioso, ou com que o poder, enfim, sei lá o que a pessoa está buscando, mas que deturpa a coisa. Às vezes, na sua família, um tio, um parente que é muito religioso,
que é muito religioso, fala muito de Deus, mas em casa é uma Barbie, né, de delicadeza, é violência, é tudo isso, e você vai associando uma coisa a outra. Você fala, essa pessoa fala de Deus, mas aqui o cara é completamente complicado. Então você vai associando uma coisa a outra, você vai associando a hipocrisia das pessoas, dos religiosos. Você vai lá, criancinha, ouvir o sacerdote falar de Deus, e o sacerdote te enfia a goela abaixo uma ideia de Deus de medo, né? De o cara que está vendo seus pecados para te punir, e você tem que obedecer ao que a igreja está falando, porque não sei o que tem, porque não sei o que tem. E você vai criando uma resistência. Às vezes você é uma alma muito sensível, que entende o que é essa realidade, mas a forma conceitual com a qual os homens vão vestindo essa ideia, vão criando em você uma resistência. Então esse é o paradoxo de Kali Yuga. Os conceitos humanos, importante destacar isso, humanos, acerca dessa realidade que a gente chama de Deus, vão estar tão deturpados que até mesmo aquelas pessoas que têm a predisposição para se aproximar em comunhão, unidade e iluminação acerca dessa ideia, vão estar meio perdidas, vão ter barreiras honestas, preconceitos honestos, porque se você está lá de criancinha, ouve uns absurdos sobre Deus, você olha e fala assim, bom, se isso é Deus, essa coisa que me dá medo, que me dá uma sensação de opressão, Deus não dá opressão, quem dá opressão são os homens, sensação de opressão. Mas você vai associando, se isso é Deus, então não é esse meu rolê. Então, olha a delicadeza disso, é um momento em que a gente vai estar com conceitos muito doentios, contaminados com o nosso ego, com as nossas fraquezas. A gente vai imprimir isso na ideia de Deus. Algumas pessoas vão dizer que os budistas são ateus. Eu peço a licença para discordar. E eu descobri isso muito forte quando fui fazer minha pesquisa, escrever os meus livros lá sobre os yogis do Tibete. É muito importante a gente entender o contexto desses grandes mestres, do advento desses grandes mestres, para a gente compreender a didática deles, a necessidade da época. O contexto de Buda era um contexto de fanatismo religioso, de um brahmanismo primitivo que existia ali no norte da Índia, Nepal, né, o Kapilavastu, Lumbini, aquela região toda. E Buda, por exemplo, quando ele deixa o palácio e vai iniciar a busca espiritual dele, ele cai nesse fanatismo daqueles ascetas fanáticos e vai fazer austeridades que não tem nada a ver com o que Deus quer pra gente. Ele deixa de comer, vai comer titica de galinha, vai fazer umas loucuras no meio do mato, porque acha que Deus vai recompensar ele com aquilo. E Buda se toca, né? Quando ele descobre o caminho do meio, nem o materialismo, nem essa doideira que esses caras estão fazendo, tem que ter um equilíbrio. E quando ele se ilumina, você acha que quando o Buda se ilumina, ele atinge aquele estado supraconsciente, aquele estado no nirvana, aquele estado de iluminação, você acha que ele não comunga em unidade consciencial com essa realidade absoluta que você pode chamar de Deus ou do que quer que seja, porque está além de nome, além de ideia, além de conceito, além de tudo? Só que ele é um professor. E aí vem alguém e pergunta para ele, mas mestre, Deus existe? O que Buda fez foi não transformar Deus em um conceito, porque ele sabe que os conceitos da racionalidade linear humana são completamente limitados, e se ele trouxesse, reforçasse aquele conceito, naquele contexto de fanatismo religioso, onde as pessoas estavam fazendo coisas absurdas em nome de Deus, em nome dos deuses, ele sabia que ali não seria legal, que ele não ia causar um crescimento. Então o que Buda falava? Buda falava existe, não existe? Não, ele te dava um método, as 4 nobres verdades aliadas ali ao caminho óctuplo. Ele te dava um caminho, faz isso, isso, isso e você vai ver. Só que você vai ver a realidade que está além desse conceito, que esse conceito quer transmitir. Buda não fala um conceito, ele não chega e fala assim, existe, não existe. Ele fala, senta, medita, faz isso, 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 você vai entender. Você vai entender o que está por trás disso. Você vai entender o que aqueles iluminados estavam falando quando eles falavam de Deus. Você vai sacar. Além da crendice, além da fé cega. Experimenta. É possível. É possível.
E Buda devia se segurar, porque ele poderia falar um monte de coisa, mas ele sabia que se ele simplesmente falasse assim, existe, as pessoas não iam estar interessadas no método dele, ele já ia dar uma resposta pronta, e aí essa resposta ia ressoar com a referência que aquela galera tinha, e não ia mudar nada. Está entendendo a sutileza? Então Buda não falava, Buda não transformou essa realidade transcendental absoluta num conceito, por conta da necessidade didática daquele momento. Deus existe? Faz isso e você vai ver, você vai entender. Porque Deus, naquela época, também estava eivado de um conceito que estava deturpado entre os homens. Se ele falasse sim, o que aquelas pessoas iam entender? O que Buda estava experimentando ou aquilo que elas estavam acreditando dentro do cabresto delas? Então Buda não fala nada disso. Buda fala, senta, medita, faz... Vai lá, James, vai lá, experimenta, você vai sacar o que é o... Vai lá. Então ele te dá um método. Ele não transforma essa realidade num conceito. Então no budismo não tem esse conceito, apesar de terem outros vários conceitos que podem estar em paralelo ou em sintonia com isso, desde a própria vacuidade budista tibetana, que não é um niilismo, não é um vazio de nada. O Berto Roden já dizia que quando ocorre uma ego-vacuidade, acontece uma cosmoplenitude, é um vazio de dualidade, de conceito, de ego, onde toda a ilusão é dissipada e a realidade absoluta acontece em unidade contigo, porque você é uma unidade com isso, é não dual. Mas o que eles vão fazer? Eles vão te dar métodos. Eles vão falar, vai lá e experimenta. Jesus também foi um grande professor. Pega o contexto de Jesus e entenda a didática de Jesus. Qual foi o contexto de Jesus Cristo? Um contexto religioso baseado nas leis mosaicas, Velho Testamento, aquela galera, os fariseus lá com aquele Deus tirano, quase ditador, com regras e leis, uma coisa rígida. Se perguntasse para Jesus se Deus existe, ele falasse o que Buda falou, vai lá, experimenta, pronto, já crucificavam ele antes. Qual que foi a evolução acerca dessa ideia que Cristo trouxe? Tinha aquele Deus rígido, separado, distante. Ele falou, não. Ele falou que Deus é amor. Falou que o reino está dentro de nós. Chamou ele de Pai. Está próximo. Está aqui. Ele ama. Ele não está para condenar. Ele ama. Então veja como a didática de Jesus toda trouxe uma evolução acerca da compreensão de Deus ou dessa realidade diante do contexto que ele estava vivendo. Entende a diferença de contexto? E você está sacando que no fundo eles estavam falando da mesma coisa? Ou você ainda tem dúvida sobre isso? Você ainda acha que o Deus do budista é uma coisa e o Deus do cristão é uma outra coisa? Você acha que Deus são... Você não entendeu que Deus é um só, é uma coisa só, uma realidade só. Você não entendeu que a divisão é entre culturas, ela é cultural, ela é dogmática, ela é religiosa, isso é coisas humanas, são coisas humanas. Religião é coisa humana. Você não entendeu ainda. É importante entender isso. Não confunda as coisas divinas com a forma com a qual os homens vão interpretando e dividindo isso tudo. Então a gente está agora num outro contexto. Talvez seja o contexto ou o convite da gente entender qual que é a realidade por trás e acima desses conceitos todos. O que esses conceitos todos, que hoje você tem Google, cara, você tem internet, você consegue ler o Alcorão, a Bíblia, o Bhagavad Gita, os Upanishads e várias outras coisas, e comparar, e filtrar, e pegar aquilo que é bom, e começar a entender que por mais que as palavras, os conceitos, as lentes sejam diferentes, parece que eles estão querendo falar de uma mesma coisa. Hoje você pode fazer isso, você tem formas de leitura de mundo. E o que será que essa galera toda
Não aqueles que só repetiam hipocritamente as palavras. Mas o que será que essa galera toda, esses místicos e místicas verdadeiros, essas almas realmente santificadas, estavam querendo dizer para a gente quando eles se referiam a essa realidade maior dessa maneira? Hoje a gente tem possibilidade disso. De não ficar mais brigando com outra religião. De entender que é o momento da fraternidade universal, da religião do amor. Isso não significa que você não vai ter o seu compromisso com a sua egrégora, com a sua escola, né? Seja a sua igreja, o seu templo, o seu centro. Isso é importante para a sua constituição também social ali, e espiritual de alguma forma. Mas você entender também um pouco além daquilo, não ficar com a cabeça fechada. Então a gente está nesse momento de ressignificar essas noções, de entender que sim, esse conceito foi muito deturpado por conta das fraquezas dos homens, por conta do livre-arbítrio dos homens. A gente tem essa liberdade. Ah, mas tá vendo? Se Deus se importasse, Ele não deixava a gente fazer. A liberdade é fruto de amor. Quem ama, liberta. O cúmulo da liberdade, se você é, em essência, amor, se você é, em essência, espírito, bem-aventurança, como vão dizer os grandes mestres, o cúmulo da liberdade é você tomar um caminho completamente torto a ponto de viver uma antítese ilusória, claro, porque sempre é, daquilo que você é. Você criar uma vida em que você, que é puro amor, pura bondade, vai viver experiências antagônicas a isso. Daí surge aquilo que a gente chama de mal, entre aspas. Mas se você for ver, o mal é consequência de uma liberdade. O cúmulo da liberdade é você ser tão livre a ponto de você viver a antítese daquilo que você é. Esse é o máximo de liberdade que a gente tem. Quanto maior a liberdade, maior o amor por trás. Se Deus te desse uma liberdade condicionada, você pode ir até aqui, não é uma liberdade. Ele já está, não, ele te dá liberdade. Você pode, inclusive, ser tão livre, você é tão livre que você pode deturpar tanto a parada a ponto de estar completamente distorcido em relação àquilo que você é, aquilo que a vida é, essas coisas todas. A gente também está no momento em que é importante a gente... Algumas pessoas vão pensar em Deus, esses movimentos todos, nova era e tal, e vão achar que, ok, né, Deus pode existir sim alguma coisa, mas é uma coisa assim meio abstrata, uma energia que está por aí. Talvez uma outra cura que a gente precisa trazer agora para essa questão de Deus é entender que Deus sim é manifesto ao mesmo tempo, que Ele é impessoal e pessoal ao mesmo tempo, porque Ele é todas as possibilidades, inclusive é uma unidade contigo. Tem gente que ainda traz aquela visão, a gente não está mais na Idade Média, a gente está em 2020, tem gente que ainda traz aquela visão de que Deus é uma coisa que está muito lá longe, separada de você. O domínio dogmático quer fazer você pensar assim, porque você não se liberta, você fica dependente do sacerdote. É a instituição religiosa que te dá a libertação, ela não pode ser alcançada dentro de você. Deus está distante, a porta para o céu é a igreja. Não, a porta para o céu é o seu coração, Deus é a humanidade contigo, Ele mora aqui em ti. Mas isso foi tão deturpado que aqueles que deveriam representar a amorosidade, a pessoalidade de Deus na nossa vida, ou seja, você entender que Deus te conhece pelo nome. Ah, que absurdo. Que absurdo porque fizeram a gente entender isso como um absurdo. Fizeram a gente achar que nós não temos nem o nosso nome, porque na nossa sociedade nem o nosso nome importa, a gente é chamado por número. Na escola a gente é um número, na faculdade, no vestibular, no registro social, a gente é um número. Como é que alguém conhece a gente pelo nome? Deus ainda? E você ouviu falar de Deus daquele cara lá que é completamente torto, não tem nada a ver com...
Sabe? Caliuga, as coisas estão deturpadas. E talvez seja importante a gente entender que Deus também é pessoal, Ele te conhece pelo nome, Ele se importa com você. Um dos exemplos clássicos, um exercício que fica a dica aqui para você, faz o teste. Faz o teste. É algo que Sai Baba falava bastante, que eu aprendi com um devoto de Sai Baba, que há mais de 30 anos, todos os dias ele escrevia uma carta para Deus. Ele parava e escrevia uma carta para Deus. Era uma pessoa bem afeiçoada, uma pessoa muito inteligente, culta, com uma vida muito equilibrada. Eu falava, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. Ele entendeu alguma coisa que eu ainda não entendi. Esse cara que é inteligente, que é sensato, que as coisas acontecem bem na vida dele, ele está há 30 anos escrevendo para Deus. O que será que ele sacou? Por que ele está fazendo isso? Até o momento que eu fui fazer isso também. Eu já tinha percebido essa relação de Deus direta com a gente. Mas esse é o teste que eu quero propor. Eu comecei a escrever as cartas para Deus. Outro dia eu fui pegar o caderno que eu fiz isso, comecei a ler as cartas. Eu percebi que todas elas foram respondidas, objetivamente respondidas. E aquilo que eu solicitava na carta, que às vezes não havia conseguido, eu havia tido a resposta do porquê que aquilo não era bom para mim naquele momento. Aí eu lembro do Neil Donald Walsh lá do Conversando com Deus, né, que tem aquele trecho assim que pergunta para Deus, mas Deus fala com as pessoas? E a resposta é sim, o tempo todo, de todas as formas. Só que quem é que para ouvir? Quem é que ouve? A gente não ouve nem o nosso coração. E você percebe que Deus é relacional, que Ele se importa com você. Talvez quando isso foi tirado da gente, essa sensação de que relaxa, que a vida é amor, vai ter desafio, vai ter perrengue, vai ter coisa que você não vai entender agora. Por isso que é importante autoconhecimento, estudo, você entender, inclusive, os ciclos kármicos da coisa, que o que você está colhendo hoje, você plantou em algum momento, ainda que não seja nessa vida. Isso não é só um dogma, se você medita, você faz processo interno, você consegue entender isso, consegue lembrar dessas coisas, você vê que é você, que Deus só está te ajudando o tempo todo, e você está lá pisando na bola, criando e plantando cada vez mais engasgo, né? Pega a humanidade agora com medo do vírus, porque Deus não fez nada, Deus te deu a liberdade, o homem que foi torto e deixou a coisa acontecer. Mas não falta amparo, ajuda. Mas fulano desencarnou. Pode ter certeza que tem um amparo gigante do outro lado que você não está vendo. A gente é muito limitado na nossa visão. E a gente quer julgar Deus, que é o ilimitado, através da limitação daquilo que a gente consegue ver aqui. Aí junta a nossa arrogância e começa a xingar, começa a desafiar. Mas é honesto também, de repente, para você. Faz parte, às vezes, do processo da gente entender e ressignificar a coisa. Mas faz esse teste, escreve umas cartas, uma semana, escreve carta para Deus. Depois, e presta atenção, porque Deus se comunica de todas as formas que, se você estiver na sintonia, se você estiver receptivo, qualquer coisa, uma baratinha entrando aqui pode me trazer uma compreensão. E pode responder objetivamente. É só a sincronicidade. Não, às vezes Deus é muito invasivo na forma positiva da coisa, de te mostrar, de te colocar assim na sua cara, falar, tô aqui mesmo, eu te amo. Mas isso remete muito àquilo que o mago Merlin fala na obra do Deepak Chopra, O Caminho do Mago. Olha, a capacidade de Deus de trazer coisas e maravilhas para a sua vida é proporcional à sua capacidade de admitir que Ele é capaz de fazer isso. Então você fica aí, se você aprendeu com crenças limitantes e coisas que estão aí, que você não merece, que a vida é ruim, que Deus não está nem aí, Deus olha para aquilo e respeita o seu livre-arbítrio. Mas você fala, não, ok, as dificuldades existem, mas não vamos identificar com isso. Estamos aqui para ser feliz, estou aqui para ser feliz, eu sou muito amado, eu aceito receber isso, aquilo. Sem esse ar de arrogância de querer testar Deus. Vamos ver, eu vou rezar aqui, vamos ver se você se importa mesmo. Você está falando da boca para fora algo que contradiz a sua vibração, porque aqui você está pedindo para Deus, me dá mesmo uma coisa, vamos ver se existe, mas aqui dentro o que você está vibrando? Você está desafiando, você está vibrando que Ele não existe, que Ele não vai fazer nada por você, então você está falando que Ele não pode fazer nada. É um caminho de humildade, mas quanto mais a gente vai indo
né, para essa noção de que a gente não é amado, não é amparado, mais o nosso ego mesmo se fortalece. A gente cria essa casca de querer ter um ego forte, um ego poderoso que dá conta de tudo, que tem que se proteger de tudo e se põe com armaduras que protegem o nosso amor. A gente não ama porque tem medo de amar, porque foi ferido lá dentro. Não tem ego forte, a força de Deus não é nossa. A gente não precisa viver estressado, com tanta casca e tanta mania de controle, quando a gente entende aquela metáfora da passagem de Jesus, que o povo está no barco, na tempestade, e Jesus está dormindo. Tenho moral para falar isso? Não. Mas a gente sabe, e a gente, pelo menos a gente sabe da teoria, a gente conhece. Faz esse teste da carta. E nesse tempo que a gente está vivendo, quando a gente fala de cantar o nome de Deus e se conectar, a gente se conecta com tanta coisa, a gente dá o nosso amor para tanta coisa, para tanta gente, até que joga o nosso amor no lixo. Faz um teste com Deus, vamos ver. Mas na sinceridade do coração. Não no automatismo religioso que a gente foi acostumado. Para tentar entender o que é a realidade por trás do conceito. Uma vez perguntaram para um monge amigo, um mestre na verdade, né? Perguntaram para ele: eu não entendo esse negócio de Deus, eu acho que Deus não existe. E aí, Deus existe? O mestre olhou e falou assim: não é Deus que não existe, é você que não existe. Quem puder ficar com esse mind blowing aí, que fique com essa cajadada. E o cantar o nome de Deus na nova era é ressignificar a realidade, a experiência para além dos conceitos. Então não é só ficar aí pagando de yoga e cantando mantra em sânscrito. Na hora que sua avó estiver cantando com o padre Marcelo, que o cara estiver cantando lá com o pastor, sei lá o que for, você se conecta e filtra, pega aquilo que é bom para você e canta junto. Você não precisa ser católico, crente e tal, mas quando fala Deus, você vai se conectar sabe? Porque o caminho é direto entre você e Ele. É porque é uma unidade, Ele nem está separado de você. Impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com seu poder, rasga o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Tentando deixar um pouco o nosso ego de lado, nos humildando, pelo menos nesse momento, vamos fazer um teste de todo o coração. A gente não entende tudo, mas o nosso coração ele consegue se entregar na sua sinceridade, na sua pureza, para além dos dogmas, dos conceitos, mas daquilo que está em unidade com a sua consciência. Ele ouve tua prece, assim como o seu silêncio. Faz o teste, devagar, dê essa chance. Receba um abração
do tamanho do Sol.